Bom dia, alunos! Hoje finalmente chegamos ao último grupo craniata, os mamíferos, os dominantes do planeta Terra no sentido de evolução, classe a qual nós pertencemos e somos na escala evolutiva os mais bem colocados. Vocês encontrarão esse assunto nas páginas 590 a 592 do seu livro-texto. A principal característica deste grupo é, lógico, a presença de glândulas mamárias, que nas fêmeas são bem desenvolvidas e produzem o leite materno, que tem a função de nutrir o recém-nascido. As mamas, constituídas por tecido adiposo e tecido conjuntivo, são consideradas anexos da pele, por serem seu parênquima ser formado por tecido glandular, ou melhor, pelas glândulas mamárias, que são glândulas cutâneas modificadas e estão presentes em ambos os sexos de todos os mamíferos. No entanto, a produção de leite ocorre geralmente nas fêmeas. Na espécie humana, o baixo nível do hormônio estradiol dos homens limita o depósito de gordura. Assim, o desenvolvimento das mamas fica restrito à papila e auréola. Cada mama é formada geralmente por 15 a 25 lobos, e cada um desses lobos corresponde a uma glândula. Cada glândula possui uma estrutura de tecido epitelial que secreta leite, o qual é drenado em uma série de ductos, os galactóforos, que se abrem na papila mamária ou mamilo. Na puberdade ocorre uma proliferação de ductos de galactóforos e a formação de pequenas estruturas túbulo-alveolares em suas extremidades em virtude do aumento da taxa de hormônios ovarianos. Esse é um dos fatores que levam ao aumento do tamanho das mamas nesse período. Quanto mais próximo da ovulação, quando encontramos uma maior quantidade do hormônio estrógeno no organismo, há uma proliferação de ductos e da parte excretora, tornando a divisão das glândulas mais nítida. Nesse período, a ação conjunta de hormônios como o estrógeno mamatotrófico placentário e hormônio somatotrófico leva ao crescimento das glândulas mamárias. Ocorre também uma proliferação de ductos e a formação de novas estruturas secretoras em um processo de preparação para a amamentação. A secreção do leite só ocorre na fase de lactação. As células secretoras possuem vacúolos com lipídios, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, entre outras estruturas que permitem que elas secretem os lipídios, proteínas e carboidratos que farão parte da constituição do leite. A sucção feita pelo filhote é o principal estímulo para a liberação da ocitocina, que é o hormônio que promove a contração das células presentes na glândula, o que leva à ejeção do leite. O ato de amamentar na espécie humana aumenta o vínculo da mãe com o filho e é muito importante para a saúde de ambos, tanto física como emocional, além de ser um direito de mães e filhos. Outra característica também exclusiva dos mamíferos é o corpo totalmente ou parcialmente coberto por pelos, sendo um outro apomorfismo dessa classe. Os pelos são filamentos epidérmicos constituídos de queratina comparada, sendo formado no interior dos folículos pilosos. Em cada folículo piloso se abre uma glândula sebácea que lubrifica a pele e os pelos. Além de proteção, o conjunto de pelos que constitui a pelagem atua como um isolante térmico, contribuindo para manter constante a temperatura corporal.
Outra característica do revestimento corporal dos mamíferos relacionados à manutenção da temperatura corporal é a presença na subcutânea de células que armazenam gordura, os adipócitos, formando o chamado panículo adiposo. Além de constituírem uma reserva de alimento, o panículo adiposo age como um isolante térmico, diminuindo a perda de calor corporal. Baleias e golfinhos são mamíferos aquáticos que não apresentam pelos, porque a presença dos pelos poderia interferir na velocidade da natação. Esses animais possuem uma camada de gordura muito grossa sob a pele, o que impede que eles percam calor do corpo para o meio ambiente. É importante lembrar que na fase embrionária, baleias e golfinhos apresentam pelos. Alguns mamíferos apresentam garras, unhas, chifres e cascos. As garras e os cascos de alguns mamíferos são formados por queratina, enquanto que os cornos, estruturas permanentes, podem ser formados por queratina ou por pele, como no boi e no antílope. Os chifres, encontrados em alguns grupos de mamíferos, são constituídos por ossos e são revestidos por apenas pele durante o crescimento, como nos veados e nos alces. Nesse caso de mamíferos, os chifres são trocados a cada ano. Os dentes desses animais são diferenciados e cada um é responsável por uma determinada função. Há dentes, por exemplo, adaptados para cortar e rasgar, incisivos e caninos, e para amassar ou triturar o alimento pré-molares e molares. A depender da dieta adotada pelo animal, esses tipos de dentes podem estar mais ou menos desenvolvidos. Os herbívoros, por exemplo, geralmente não apresentam caninos, sendo esses dentes bem desenvolvidos nos carnívoros. Nós, humanos, que somos onívoros, isso é, comemos de tudo praticamente, temos uma dentição com os 3 tipos de dentes: pré-molares e molares para amassar o alimento, caninos para cortar e os incisivos para morder. Os adultos têm mais dentes do que as crianças, sendo que a maioria tem 32 dentes. Dentre eles, 8 são incisivos, 4 são caninos, 8 são pré-molares e 12 são molares, já incluindo os 4 dentes do siso. O dente é uma estrutura localizada na boca que é dura, saliente e esbranquiçada, composta por polpa, dentina e esmalte, que é originada no maxilar e na mandíbula de muitos vertebrados. Além disso, os dentes são substituídos de uma forma mais simples durante as primeiras fases da vida do animal, uma característica denominada difiodontia. Como os dentes são estruturas que se conservam facilmente, as suas características são muito importantes para identificar fósseis em paleontologia e arqueologia. Nós devemos cuidar muito bem dos nossos dentes, porque os 2 primeiros são de graça, mas caso você precise de uma terceira dentição, vai ter que pagar e não vai ser nada barato. Devemos escovar os dentes após qualquer refeição, ao acordar e antes de dormir. Mascar chiclete por mais de 20 minutos a cada dia cansa a mandíbula e pode estragar os dentes. Mascar chiclete sem açúcar por alguns minutos, entretanto, estimula a secreção da saliva e ajuda a limpar os dentes molares em especial. Nos chicletes sem açúcar, há geralmente xilitol, que é um açúcar de difícil digestão pelas bactérias, que leva à asfixia bucal e acaba prevenindo a cárie. O diafragma é um músculo estriado esquelético que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica e é o principal músculo responsável pelos movimentos respiratórios dos seres humanos.
Está presente em todos os mamíferos e em algumas aves. Nos humanos, esse músculo está localizado junto às vértebras lombares, às costelas inferiores e o osso externo, e ligando-se a estas estruturas através de tendões periféricos. O diafragma apresenta-se coberto pelo peritônio em sua parte inferior e na sua parte superior, e é adjacente à pleura parietal. O diafragma conta com 3 aberturas que permitem a passagem do esôfago, de nervos, da aorta, de vasos torácicos e vasos linfáticos. Quando o diafragma está relaxado, possui a forma de uma abóboda. Durante o processo de inspiração, ele se contrai e, ao distender-se, vai diminuir a pressão interna e comprimir as vísceras abdominais. Aí, desse modo, o ar tende a entrar nos pulmões e auxiliar na circulação sanguínea da veia cava inferior, que traz sangue venoso da parte inferior do corpo para o coração. Aí, quando há o relaxamento do diafragma, o ar presente nos pulmões é expulso. Como seus movimentos fazem pressão no trato gastrointestinal, ele tem um papel importante no processo de digestão dos alimentos também. É importante também nos mecanismos de tosse, de espirro, no parto e nos mecanismos de defecação. Além de poder determinar desordens respiratórias como soluço, que consiste em um espasmo involuntário do diafragma, com a consequente entrada rápida de ar nas vísceras respiratórias e fechamento da glote, que é a abertura da laringe, gerando um som característico. Existem casos onde as vísceras podem passar através de pontos de passagem presentes no diafragma para a cavidade torácica, e essa anomalia é conhecida como hérnia diafragmática. Em todos os mamíferos, exceto na preguiça, no peixe-boi e também no tamanduá, há 7 vértebras cervicais, além da cauda, que apresenta um número variável de vértebras. Nos humanos, a cauda é vertigial e corresponde ao cóccix. No corpo humano, existem 7 vértebras cervicais. O conjunto dessas vértebras formam a coluna cervical. A primeira vértebra cervical, chamada de atlas, se liga ao osso occipital e é responsável pela sustentação do crânio. A última vértebra cervical, chamada C7, e está acima da primeira vértebra torácica, que é chamada T1. Deste conjunto, apenas 2 vértebras da coluna vertebral não têm um disco intervertebral entreposto entre elas, entre a C1 e a C2. Nessa região, a curvatura é chamada de lordose cervical. Esse é o segmento de maior mobilidade da coluna vertebral. Quando essas curvaturas não existem ou estão alteradas, isto é, um sinal de problema na postura e geralmente que causa dores e degeneração dos discos e das vértebras. Hoje, com o uso excessivo de telefones celulares, muitas pessoas estão apresentando curvatura excessiva na região cervical e, com o tempo, essa má postura pode se tornar uma deformação permanente na coluna e dores intensas. A Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 37% da população brasileira convive com essa dor gerada pela má postura ao manusear os smartphones. Quando ficamos em uma posição neutra de 0 graus, é exercida uma força de 5 kg. À medida em que vamos dobrando o pescoço e fazendo uma curvatura, o ângulo aumenta a pressão exercida e, ao chegar a 30 graus, será de 18 kg. Aos 60 graus, chega a 30 kg.
Isso leva a sobrecarga nos discos, que são como borrachinhas entre as vértebras, que servem como amortecedores para evitar lesões quando são feitos movimentos de impacto, além de serem fundamentais para a mobilidade. Essas lesões causadas pelo uso excessivo do celular pode levar à degeneração do disco, que vai formando uma barriga, entre aspas, que nada mais é do que uma hérnia de disco. Além de manter a postura correta ao manusear o celular, levando a uma posição neutra em que se consiga olhar discretamente para baixo, utilizar apoios ou transferir os aplicativos possíveis para o computador, é preciso fazer exercícios de fortalecimento e alongamento da coluna de 1 a mais vezes por dia. Vamos ver aqui o sistema circulatório dos mamíferos. O coração e a diferença entre a circulação das aves e dos mamíferos. Bem, o coração dos mamíferos é totalmente dividido em 4 câmeras, como os das aves. Vamos falar um pouquinho sobre algumas partes. A diferença entre aves e mamíferos é que a aorta nos mamíferos é voltada para o lado esquerdo do coração e nas aves é voltada para o lado direito. A aorta é a grande artéria que sai do coração, levando sangue arterial para todas as partes do corpo e dando oxigênio para as células. A artéria pulmonar esquerda é o vaso que sai do coração e leva sangue, desta vez venoso, para o pulmão esquerdo, para que ocorra a hematose. A mesma coisa, a artéria pulmonar direita é o vaso que leva sangue do coração para os pulmões, sangue venoso, para que ocorra a hematose. O pericárdio é o nome da membrana que envolve o músculo cardíaco, que se chama miocárdio. O tronco pulmonar nasce do ventrículo direito e se divide nas artérias pulmonares direita e esquerda. O átrio esquerdo é a câmara superior do lado esquerdo do coração, que recebe o sangue arterial que vem dos pulmões. A artéria coronária é a artéria que irriga o músculo cardíaco, isso é, o miocárdio. O ventrículo esquerdo é a câmara do lado esquerdo, que fica abaixo do átrio, da aurícula esquerda, e recebe o sangue arterial após a contração do átrio. O ventrículo direito recebe o sangue venoso após a contração do átrio direito, que passa pela válvula tricúspide. Do lado esquerdo do coração temos a válvula mitral. O átrio direito recebe sangue venoso do corpo todo. Esse chega pelas veias cavas superior e inferior. Vamos então entender a circulação dos mamíferos, assunto que nós veremos detalhadamente no próximo trimestre. O sangue venoso chega ao coração pelas veias cavas, inferior e superior, e entra no átrio direito, que se contrai e manda o sangue para o ventrículo direito através da válvula tricúspide. Esse se contrai e manda o sangue para os pulmões através das artérias pulmonares. Nos pulmões acontece então a hematose e o sangue agora arterial volta ao coração pelas veias pulmonares e que entra no sangue, no átrio esquerdo, que ao se contrair manda o sangue para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral e sua contração manda sangue através da artéria aorta para todo o corpo, fechando o ciclo. As glândulas sebáceas são exócrinas e secretam uma substância rica em lipídios denominada sebo. São localizadas na derme e são anexos aos pelos. Essa substância, que garante a lubrificação da pele, evita o ressecamento de pelos e impede a perda de água de maneira excessiva. Além disso, essa substância garante uma elevada ação bactericida. O sebo não apresenta nenhum cheiro. Entretanto, o desenvolvimento de bactérias nesse local pode levar à produção de odores bem desagradáveis. Elas estão presentes em todo o corpo, não sendo encontradas apenas nas mãos e nos pés. Os locais onde ocorrem com a maior
frequência são o rosto, as costas e o tórax. Até a puberdade, as glândulas sebáceas produzem pouco sebo. Entretanto, a partir dessa fase, hormônios, principalmente a testosterona, começa a agir e se inicia uma grande produção de secreção. A síntese de sebo costuma diminuir em mulheres durante a menopausa. A acne é um dos problemas que afetam a unidade da glândula sebácea e geralmente ocorre na puberdade, quando a glândula sebácea inicia a maior produção de sebo. Porém, a pouca produção de sebo também pode causar problemas na pele, como deixá-la opaca, desidratada e com pouca elasticidade, podendo desencadear o envelhecimento precoce da mesma. Já as glândulas sudoríparas são responsáveis pela produção do suor, que é uma substância que atua na termorregulação do organismo e na eliminação de produtos que o corpo não necessita. São encontradas em todo o corpo, salvo raras exceções, como a glande do pênis. O suor apresenta, além de água, sódio, potássio, cloreto, ureia, ácido úrico e amônia em sua composição. Algumas pessoas apresentam uma produção exagerada, conhecida como hiperidose. O suor é uma secreção responsável pela termorregulação, pois a sua evaporação resfria o corpo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o excesso de suor não faz com que a pessoa apresente um odor desagradável. Essa substância, o suor, é inodor, ou seja, não tem cheiro. A questão do mau cheiro é decorrente da multiplicação de bactérias no local, por isso a higiene é sempre bem-vinda. Como já falamos, os pelos agem como isolante térmico, assim como o panículo adiposo, que também é uma reserva energética. Por isso, esse tecido está presente em animais que vivem em ambientes de clima frio, como o urso polar, e os animais aquáticos, como as baleias. Aí você pode perguntar: pessoas obesas podem sentir mais calor do que as pessoas magras? A resposta é sim. A constituição corporal, ou seja, a quantidade de gordura que temos em nosso organismo, também ajuda a regular a temperatura. Por isso, os, entre aspas, gordinhos tendem a sentir mais calor do que os magrinhos. As pessoas acima do peso retêm mais calor e acabam transpirando mais. Mas a produção de suor também está ligado ao sistema nervoso e muitas vezes suamos mais quando estamos nervosos e é lógico quando estamos em atividade física, né? Reparem que não estamos falando de pessoas um pouco acima do peso, estamos falando de pessoas obesas, isto é, bem acima do peso ideal. O encéfalo dos animais mamíferos é o mais desenvolvido dentre os animais. A região anterior do encéfalo, o cérebro, é volumoso e apresenta inúmeras dobras, de modo que sua área superficial é muito grande em relação ao seu volume. E é na camada mais superficial do cérebro onde se localiza a maioria dos corpos celulares, dos neurônios, que ocorre o processo das informações captadas pelos órgãos sensoriais. Estes são também muito desenvolvidos e adaptados aos modos de vida de cada espécie em particular. Vejam as suas partes e a comparação de um anfíbio, de um réptil e de uma ave. O cérebro é consideravelmente maior nos mamíferos. Nos vertebrados, o sistema nervoso é bem desenvolvido e se classifica como um sistema nervoso cérebro-espinhal. Ele é constituído por uma rede, que é o sistema nervoso central, e uma rede de nervos que partem dele. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula arquidiana. O encéfalo, por sua vez, compreende as seguintes porções: o cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo. Nos peixes, até as aves, os hemisférios cerebrais têm superfície lisa. Por isso, esses animais são considerados licencéfalos. Já nos mamíferos surgem os sulcos
e as circunvoluções, dando ao cérebro uma superfície cheia de ondulações. Essa transformação trouxe uma grande vantagem para os mamíferos. Com o mesmo volume, um cérebro com circunvoluções tem sua superfície consideravelmente maior do que se estivesse com hemisférios lisos. Como é na superfície do cérebro que ficam os corpos dos neurônios, quanto mais sulcos, mais extensos será seu córtex e, portanto, mais eficiente e aperfeiçoado. O córtex é a sede do controle dos atos conscientes, dos atos inconscientes e também da inteligência. Lógico que o cérebro de um crocodilo é bem maior do que um ratinho, mas como o cérebro dos mamíferos é chamado de girencéfalo, isto é, com circunvoluções, todo enrugadinho, a superfície do córtex do ratinho fica maior, justificando maior inteligência do roedor. Os mamíferos são dioicos com dimorfismo sexual, isso é, uma forma para a fêmea e outra para o macho. Muitas vezes os machos são mais vistosos do que as fêmeas, justamente para atrair a parceira. Alguns são fiéis a vida toda, porém outros machos têm seu bando e copulam com várias fêmeas. Muitas vezes os machos lutam na disputa pelas fêmeas. O vencedor tem o privilégio de copular com as fêmeas, mas também tem que garantir esse domínio quando de sua velhice, e algumas espécies o perdedor tem que procurar formar o seu próprio bando, porque é expulso pelo macho dominante, o macho que ganhou a luta. Vamos ver como são classificados. O desenvolvimento embrionário é a característica usada para dividir a classe em subclasses. Os monotremados, isso é, da classe Prototéria ou Protéria, são ovíparos e restritos à Austrália e à Nova Guiné. São a ecdna e o anitorrinco, animais muito extravagantes que possuem glândulas mamárias, porém, por causa de terem um bico, tipo dos patos, os filhotes precisam lamber o leite que escorre pelo abdômen da mãe. As fêmeas botam de 1 a 3 ovos depois de 10 a 14 dias de gestação. Eles são animais semiaquáticos e noturnos. Eles precisam comer 20% da sua massa corporal todos os dias. Como todo animal mamífero, ele é homotérmico e grande parte do seu alimento é gasta somente para a produção de energia sob a forma de calor. Os machos de ornitorrinco possuem um esporão nos tornozelos que produzem um veneno capaz de matar pequenos animais. A característica mais conhecida dos marsupiais é o seu método de reprodução. A mãe desenvolve uma estrutura em seu útero que fornece nutrientes para o embrião semelhante à placenta, porém não é totalmente conhecido se também transfere alimento ao filhote. O período de gravidez é muito curto, de 4 a 5 semanas. Aí o embrião nasce em um estágio precoce de desenvolvimento, geralmente medindo 5 centímetros. O marsupial recém-nascido usa seus antebraços para subir pela barriga da mãe e se prender a um mamilo contido dentro da bolsa, dentro do marsúpio. Cerca de 70% das 334 espécies existentes ocorre no continente australiano. Vejam aqui a foto de um canguru que acabou de nascer e vai passar 8 meses preso ao mamilo para completar seu desenvolvimento dentro do marsúpio. A saída do filhote pela vagina da mãe até a chegada ao marsúpio leva mais ou menos 10 minutos. E se ele cair no chão, vai morrer, porque a sua mãe não vai resgatá-lo. Aí ele vai ficar aí até estar totalmente formado e bem grandinho para sair pulando. E ele vai ficar mais ou menos dentro do marsúpio, mais ou menos 1 ano, quando ele vai ficar bem pesado e a mãe acaba por expulsá-lo para poder continuar a saltar mais rapidamente e muitas vezes salvar sua própria vida. Se o número de filhotes é maior do que o número de mamilos dentro do marsúpio, os filhotes excedentes morrerão.
Depois de saírem da bolsa, entretanto, os filhotes permanecem perto de suas mães. Aqui no Brasil, temos marsupiais também. E um exemplo é o saruê, que inclusive encontramos aqui no colégio. São animais muito importantes no controle de insetos e não devem ser atacados. A classe Eutheria, a qual nós pertencemos, guarda 95% das espécies de mamíferos. Nessa subclasse, os filhotes completam seu desenvolvimento embrionário no útero materno, ligados à placenta, que é um órgão que se forma neste período e tem a função de alimentar o filhote através do cordão umbilical. Vejam aqui um golfinho e um elefante, ambos placentários. A gestação de um golfinho é de 12 meses e de um elefante pode chegar a 22 meses nos elefantes da savana. De acordo com uma reportagem da revista científica Science, os elefantes demoram para nascer porque já nascem ao mundo com o cérebro bem desenvolvido, já um desenvolvimento bem avançado, podendo compreender como funciona a manada e como se alimentar, ensinamentos essenciais para a sobrevivência da espécie. Eles mamam até os 3 anos e precisam dos cuidados do bando. O elefante gera apenas um filhote por vez, em 99% dos casos. Esse 1% restante corresponde ao nascimento de gêmeos. A mãe panda dá à luz a 2 filhotes, porém só um deles receberá mais alimento e proteção. O outro ficará de lado e precisará de ainda mais sorte e habilidades para sobreviver. Aqui vemos o bebê humano que, ao nascer, ainda está ligado à placenta que sai junto durante o parto. Uma característica muito importante dos mamíferos é o comportamento parietal, isso é, o cuidado que os pais têm com seus filhotes. Esse cuidado foi fundamental para o domínio dos mamíferos quando do extermínio dos grandes répteis há 660 milhões de anos. Nós, humanos, somos os animais que temos a maior ligação com nossos filhotes. Apenas 3 a 5% dos machos mamíferos continuam dando atenção aos filhotes após o nascimento, como os papais humanos fazem com os seus filhotes. Muitas vezes o cuidado do filho fica na função das mães, mas a cada dia mais homens estão entendendo que esta função é dos dois, assim como a obrigação de arcar com as despesas, que são bem grandes. Sem dúvida, a espécie humana é a que mais e melhor e por mais tempo cuida de suas crias. Muitas vezes cuidamos de nossos filhos até que as funções se invertam e aí os nossos filhos é que cuidam de nós. Para os pais, os filhos não crescem, são sempre seus bebês e por mais que vocês hoje se irritem com esse comportamento excessivo, um dia vão repetir esse comportamento com seus filhos e vão dar razão à mamãe e ao papai. Podem ter certeza disso. Vejam aqui alguns exemplos de mamíferos, uns lindos como o tigre, outros fofos como o coelho e outros assustadores como o morcego, os únicos mamíferos voadores. O mussuranho pigmeu é o menor mamífero terrestre, com mais ou menos 2 centímetros, e o maior mamífero é a baleia azul, que pode chegar a 30 metros. Bem, alunos, o sucesso dos mamíferos na conquista da Terra foi graças a essas várias características que vimos aqui. Glândulas mamárias para alimentar o filhote, pelos protegendo e aquecendo o corpo, diferentes dentes para a obtenção de alimento, sistema nervoso mais desenvolvido da escala evolutiva, a placenta e o cuidado que os pais têm com suas crias durante períodos muito longos. A natureza privilegiou os mamíferos. Agora, o sucesso individual depende de cada um de nós. Nada se consegue sem esforço na vida. Então, agora que você já tem todo o material para uma boa avaliação,
vai estudar. Na próxima aula, faremos uma revisão de todo o assunto para a próxima avaliação, ok? Então, até a próxima!